Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Aqui estamos no nosso ponto de encontro, no nosso grupo de estudos. Hoje na companhia das nossas amigas plantinhas, estamos fazendo uma reforma aqui em casa. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos juntos. Vamos hoje dar sequência para os nossos estudos, sempre com esse roteiro fantástico do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, um dos grandes livros de sabedoria do mundo. Estamos discutindo, conversando, estudando sobre a lei da igualdade. É o capítulo 9, não, capítulo 10, deixa eu ver para não me perder. É o capítulo 10, Lei da Liberdade. Estamos discutindo a questão da fatalidade, do destino, especialmente hoje no aspecto da morte. A morte é um destino? É um destino fechado? O que vocês acham? Estará inevitavelmente fechado o nosso destino de morte? Vale a pena estudar isso. Para bem vivermos, precisamos entender e estudar a morte. Afinal de contas, não existe fim como os seres humanos supõem. Os finados simplesmente são uma criação mental dos homens. Nada acaba. A própria física diz isso, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o que só vem atestar a realidade espiritual, porque tudo quer dizer nós mesmos, tudo inclui o nosso princípio inteligente e ele não se perde, apenas se transforma. Então a ideia de morte como fim não existe e precisa ser abandonada. Mas entender essa passagem, essa mudança de um estado para o outro, como a água passa do estado sólido, no gelo, para o estado de vapor, nós também passamos de uma situação mais visível para uma situação nem sempre visível, que é a situação espiritual. É a passagem de um plano para o outro, de um estado para o outro, é a morte. Precisamos estudar isso e vamos hoje no item fatalidade, nas perguntas 853, 854, 856. Nós vamos pular a 855, que depois nós retomamos no nosso próximo encontro. Vamos lá? É a nossa oportunidade de conversarmos sobre a liberdade e a morte. Há uma fatalidade, há um destino na morte de todos os seres? Os espíritos costumam falar que há tantas mortes quanto seres, ou seja, cada morte é única, olhada em detalhes. Mas podemos pensar como plano geral, como podemos entender a questão da liberdade, do destino e da morte. Venha conosco, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Pergunta primeira de Kardec, 847, não, 853, diz o seguinte: algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece mesmo que não poderiam escapar da morte. Não há fatalidade nisso? E os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro significado da palavra, só o instante da morte.
Quando chega esse momento, de uma forma ou de outra, o homem não tem como livrar-se dele. Os espíritos, depois de Kardec, vieram acrescentando informações a isso. O que eles falam? Que nenhuma criatura humana encarna na Terra sem que passe, sem que se estabeleça um planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório possui eventos os mais variados com diferentes graus de fatalidade, diferentes graus de inevitabilidade. Então, o evento morte está entre os eventos fatais, os eventos que praticamente em nenhum caso se consegue evitar ou postergar. Então estamos todos temos uma espécie de prazo de validade, uma predestinação com relação ao evento morte. Há outros eventos que também podem vir, conforme o caso de cada um, com uma grande dose também de fechamento de inevitabilidade. Então, é o que os espíritos falam aqui quando dizem: quando chega esse momento, o momento da morte, de uma forma ou de outra, o homem não tem como livrar-se dele. 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Perfeitamente, respondem os espíritos. O homem não morre antes que chegue a sua hora, e sobre isso ele tem milhares de exemplos. Entretanto, quando chegar a hora da sua morte, nada poderá impedi-la. Deus sabe com antecedência qual o tipo de morte que cada um terá, e muitas vezes o espírito também sabe, uma vez que isso lhe foi revelado quando escolheu o tipo de existência que viveria na Terra. Sem que se fale do termo planejamento reencarnatório, essa escolha do tipo de vida que cada um vai ter na Terra, feita por cada espírito de acordo com o seu grau de maturidade. Os completamente imaturos participam muito pouco, os muito maduros praticamente determinam a sua reencarnação. O espírito, então, possui boas noções, conforme o seu grau de evolução, do momento da morte. Portanto, nada que acontece externo ao espírito pode abreviar a morte. Nada que possa acontecer como acidente, como doença, como violência, nada irá nos levar à morte se não tiver chegado a nossa hora. A única maneira de acelerar, de adiantar a nossa passagem, a nossa morte, é pelo suicídio. Fora as condições de suicídio consciente ou inconsciente, direto ou indireto, ou seja, tudo que for realmente externo ao ser, não poderá acarretar a morte se não tiver chegado a nossa hora. Veja se isso é lógico para você. Há sim uma predestinação do evento morte.
Kardec pergunta: se a hora da morte é inevitável, as preocupações que tomamos para evitá-la são inúteis? A resposta é não, porque as precauções que o homem toma para evitar a morte são sugeridas pelos espíritos. É um dos meios empregados para que ela não aconteça antes do tempo. Interessante, não é? E de alguma forma, as precauções, desde que não vire uma paranoia, um pânico, um medo arraigado e constante de qualquer coisa. Então, dentro dos padrões saudáveis, o medo da morte nos levará a viver bem, a nos alimentar bem, a respirar bem, a praticar atividades físicas, a praticar meditação, a higiene mental, a oração, a ter boas relações, a saúde, enfim. E quem se preocupa em evitar a morte, quem se preocupa em viver bem, não apenas não abreviará o seu tempo de vida, como viverá esse tempo de vida em muito melhores condições. Faz parte da gratidão a Deus, da gratidão à vida, nos precavermos, nos cuidarmos, zelarmos pelo presente que nos foi dado, a vida. Não é? Vejamos, por fim, a última pergunta do nosso estudo de hoje, que é a 856. Kardec pergunta: o espírito sabe antecipadamente qual será o tipo de morte que terá? A resposta é: o espírito sabe que o tipo de vida que escolheu o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra. Sabe também quais lutas terá que sustentar para evitar a morte e que, se Deus permitir, ele não sucumbirá. Resposta muito interessante, não é? Então, para responder, para desenvolver um pouco mais esse estudo, precisamos pensar sobre a palavra sabe. Porque a mente humana não é monolítica, não é homogênea. Nós temos várias mentes na mente. A ciência já explicou que nós temos pelo menos o consciente e o inconsciente, havendo autores que falam sobre o subconsciente. Isso quer dizer que a expressiva maioria de nós, a totalidade de alguma forma, por ter participado, mesmo que fracamente, mesmo que acessoriamente, do nosso planejamento reencarnatório, todos nós sabemos do tipo e da hora da morte que passaremos. Mas essa informação frequentemente se aloja no inconsciente e às vezes em regiões tão profundas que o consciente não tem o menor acesso a elas. Especialmente no caso de pessoas, como é que podemos dizer, mais materialistas, mais voltadas ao externo, a pessoas menos conscientes. Afinal, a vida, a evolução, é tornar reais os nossos potenciais, é tornar conscientes nossos conhecimentos inconscientes. É isso que é a evolução. É isso que é um processo psicoterapêutico. Nós vamos nos conscientizando da nossa mente,
dos nossos potenciais. Isso é evolução. Isso é o crescimento do ser. Então, alguns de nós, os mais conscientes, os mais informados, mas também os mais integrais, na sabedoria, na autoconsciência, na consciência da vida, esses terão mais acesso a essa informação, sendo frequente que grandes almas tenham tido clara informação sobre o momento da sua morte. Outras pessoas deixam claro também que estão cientes do tipo de morte, da morte que se aproxima. E isso se dá, inclusive porque nas doenças, em algumas doenças prolongadas, em alguns tipos de morte onde a vitalidade vai se esvaindo aos poucos, essa menor ligação com o corpo traz uma maior sensibilidade espiritual, de forma que pessoas que nunca tiveram visão espiritual, nos últimos momentos, veem os seres queridos, ouvem vozes, sentem presenças, exatamente pela menor ligação com a matéria, pela menor ligação com o corpo. Porque os laços, na morte gradativa, na morte lenta, os laços vão se esvaindo aos poucos, e cada vez que os laços, quanto mais os laços se esvaem, se desfazem, mais sensibilidade, mais abertura para a realidade espiritual. Não é lógico que seja assim? Tendo essa maior sensibilidade, essa maior abertura para a realidade espiritual, pode sim a criatura se tornar mais consciente, mais lúcida quanto à chegada, quanto à hora, quanto à forma do seu desencarne. Então, a pergunta: o espírito sabe antecipadamente qual será o tipo de morte que terá? A resposta dos espíritos vem assim: o espírito sabe que o tipo de vida que escolheu o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra. Um policial militar, um soldado especialmente na guerra, um mergulhador de grandes profundidades, uma pessoa que se expõe profissionalmente ou no lazer a atividades de risco, tem algum grau de consciência sobre esse risco, que esse risco pode, claro, abreviar sua vida. Então o espírito sabe que o tipo de vida que ele escolheu o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra, a ponto de poder caracterizar, e caracterizar muitas vezes, o suicídio indireto, que é quando a criatura sabe que está expondo a sua vida, expõe a si mesmo, acarretando, acelerando a sua morte. Claro que cada caso será um caso, claro que uma pessoa pode se expor a riscos em sacrifícios por outros, por causas nobres. Mas sim, cada vez que nós nos expusermos a riscos, conscientes deles, poderemos considerar suicídio indireto. E sempre, se na justiça dos homens cada caso é um caso,
na justiça de Deus, que tem acesso a conteúdos de outras vidas, conteúdos conscientes e inconscientes da mente de cada um, precisa ser estudado cada caso, cada situação, para atribuir as responsabilidades e os aprendizados que cada morte gerará. Veja se isso faz sentido para vocês. Certo? Hoje, então, discutimos essa importante questão, entendendo que praticamente todos os casos, todos os seres, têm alguma informação sobre a sua morte, o quando e o como, mas poucos seres têm acesso a essa informação por ela estar situada no inconsciente. Acesso que pode ser franqueado, no caso das mortes lentas, pelo próprio desligamento do espírito frente ao seu corpo. Porque esse desligamento torna o ser mais sensível para as realidades espirituais, para as informações profundas do seu inconsciente. Assim como os seres mais evoluídos, devido à evolução ser um desapego, uma desmaterialização da própria evolução, vai acarretar que os seres realmente evoluídos, portanto, realmente desapegados, justamente por serem menos apegados à matéria, tenham mais dons espirituais, sensibilidades, mediunidades, mais paranormalidades e assim por diante. Muito interessante isso, não é? Matéria e espírito são quase que mutuamente excludentes. Pessoas escravizadas aos sentidos, que vivem para comer, para beber, para fazer sexo, para os prazeres, para as belezas externas, que vivem para o dinheiro, para o poder, para a matéria, serão quase sempre menos sensíveis ao mundo espiritual. Há sim médiuns paranormais que usam seus dons, suas capacidades de forma egoísta, de forma violenta, porque lhes foi dada como missão, essas capacidades lhes foram dadas como missão, e eles não se mostraram à altura dessa missão, não souberam aproveitar a oportunidade. E assim, médiuns que desviaram suas capacidades, que comercializaram suas capacidades, que mitificaram suas capacidades, deixando-se idolatrar, fazendo-se idolatrar, que faliram, evidentemente, fragorosamente na sua missão, no seu mandato, não ganharam essas capacidades pela sua evolução, mas ganharam essas capacidades para que evoluíssem. Mas infelizmente não fizeram jus, não fizeram por onde, não foram capazes de usar a sua grande ferramenta da sensibilidade espiritual para o seu crescimento. Fora essa exceção dos missionários que receberam um dom para crescer, mas não se mostraram à altura, a média das pessoas que não tiveram sensibilidade espiritual maior durante a vida e que tem no momento da morte, acontece isso exatamente pelo desapego. Assim como para os seres mais avançados, mais desmaterializados, mais espiritualizados, esses vão surgir como decorrência da sua própria evolução. Esses dons espirituais, essas capacidades que estão adormecidas em todos nós e que estão destinadas a acordarem, a despertarem conforme
o nosso discernimento avançar. Veja, estude, releia, adquire esse livro, estude e traga as questões. É muito bom aprendermos juntos. Vamos então saudar os amigos que estão conosco nessa sala de estudos. Marco Aurélio Trindade fala: viva e vivas a vida. Enir Cajazeira, boa noite a todos. Domingos Natalo também saudando os amigos. Mônica Silva lembrando sempre de amigos encarnados e desencarnados, que todos os amigos, não apenas a Mônica, mas todos os seres que estão nos corações de todos os que estão aqui reunidos, recebam essa luz, esse vigor, esse estímulo, essa coragem de bem viver que aqui é gerada. André Salvatore saudando os amigos, Adelaide Dias também. Não se esqueçam, minhas amigas, meus amigos, compartilhem, transbordem essa luz que aqui é gerada, porque grande parte do bem que nós podemos fazer é compartilhar o bem que nós recebemos. A nossa gratidão aos amigos espirituais por nos franquear tantos conhecimentos, tantos estímulos. A nossa gratidão aos amigos encarnados que estão aqui e que possibilitam essa troca tão prazerosa e tão proveitosa. A nossa gratidão a Deus, que nos dá a oportunidade de conhecimento, de autoconhecimento, nos estimulando à prática do bem. Que toda a terra receba essa luz que aqui é gerada. E principalmente que todos os seres da humanidade se abram para essa luz que nos banha em todos os momentos, a todas as pessoas, incondicionalmente. E que se não aproveitamos é apenas porque nós mesmos tomamos a infeliz posição de, pelo pessimismo, pelo negativismo, pelo desespero, pelo medo, pela culpa e pela mágoa, nos fecharmos à luz que constantemente banha a todos. Gratidão a todos. Amanhã continuaremos nossos estudos. Venha conosco, compartilhe se você entender que pode servir para mais alguém e continuaremos nossos estudos. Paz e bem para todos. Assim seja.